Então, é assim que a gente aparece nas aulas de Halloween dos professores, que eles nos pedem ajuda. E aí, no intervalo, eu disse, vou gravar um vídeo porque eu não vou perder toda essa bagunça que eu fiz na minha cara, não é mesmo? E aí eu pensei, vou apresentar meus livros, né? Vou fazer indicações de livros com um certo suspense e terrorzinho que eu tenho, porque eu acho que tem muito bibliotecário que, assim como eu, é leitor e vai gostar de ter acesso a essas obras. E eu vou até falar se dá para ter na biblioteca, né, nas bibliotecas das escolas ou não. De repente, por algum motivo, você acaba recebendo livros assim, e aí eu vou te dizer se esses livros tem algum. É interessante colocar ele em não tão fácil acesso assim, ou se pode deixar para todo mundo levar, que tá tudo bem, qual faixa etária mais indicada. E vamos lá. Então, começando pelo começo, me chamo Elaine Araújo, esse é o Dica de Bibliotecária, e hoje eu vou fazer indicações de livros para ler no Halloween. Então, olha só, já peço desculpa por toda essa bagunça, mas é porque a gente tem que fazer parte da aula da professora, né? E a gente está ajudando como a gente pode. E, claro, que bibliotecário ele tem que embarcar mesmo na onda dos projetos, então é isso. Então olha só, o primeiro livro que eu vou indicar hoje é esse daqui, o Coraline, do Neil Gaiman. E esse aqui é da Editora Intrínseca, foi uma edição nova que eles lançaram, e olha só, ela tem um certo brilhinho, é roxinha. Gente, o corte roxo é a coisa mais perfeita que tem na face da terra, aqui tem uma fitinha, e esse livro ele é assim por dentro. E o Coraline, para quem não conhece, para quem não viu a fantástica perfeição que é a animação dela, né? Então, Coraline conta a história dessa meninazinha que junto com os pais, né, com o pai e com a mãe, fazem uma mudança para uma cidade pequena. E lá eles vão morar nessa casa aqui, que ela é dividida em apartamentos, então eles moram em uma parte e tem outros moradores. E lá tem uma porta na casa dela, né? Tem uma portinha que é estranha porque não dá para lugar nenhum, tem uma parede, né, fechando. E aí um certo dia ela acorda no meio da noite e aliás, não é nem acorda no meio da noite, isso é mais da série, mas é mais ou menos isso. Um dia ela resolve mexer nessa portinha e lá, que não é portinha, na verdade. Uma portinha tá lá na minissérie, aqui tem muita coisa que é diferente, então vale a pena se você assistir e gostou. Pode ler aqui que não vai ter tantos os elementos parecidos e a história é tão boa quanto. E aí ela entra nessa portinha e de repente ela dá de cara com um outro universo que é exatamente igual ao dela, mas não, aliás, que é parecido com o que ela vive, né, a vida real dela, mas não é. Então lá ela começa a ter contato com um pai e com uma mãe, mas que não são os dela. E eles são diferentes desses pais, mas ao mesmo tempo eles são exatamente iguais em corpo. E a única diferença são os olhos, que no lugar dos olhos eles têm costurados botões. Então tem toda uma história, ele dá um medinho, sim. É um suspense muito, muito gostoso de se assistir, aliás, de se ler e de se assistir para quem não viu a animação. E esse livro aqui, ele é um pouco, né, diferente do que a gente espera, assim, porque primeiro que a gente lembra muito do Alice no País das Maravilhas, né, por ter esse mundo paralelo, e quem leva a Coraline até uma porta, no caso aqui, são umas sombras, assim, meio que dá a entender que são os ratinhos, enquanto lá da Alice no País das Maravilhas é o coelhinho branco, né. Então, tem algumas coisas parecidas e aqui ele se sobressai bastante a questão da coragem, né? De que mesmo com medo você pode ir, você vai além e faz o que você tem que fazer, deixando os seus medos de lado. Então, a história é muito boa. E fica aí a dica, lembrando que todos os livros que eu indicar aqui vai estar na descrição do vídeo para aquisição pela Amazon, porque você comprando por esse link ajuda o projeto Dicas de Bibliotecária. Então, se for comprar tanto esses livros como qualquer outra coisa, compra pelo link, porque ajuda muito o nosso projeto. Então, essa é a nossa primeira dica. E esse livro aqui dá sim para ter na biblioteca. Eu acho que dá para indicar para os meninos a partir de 12, 13 anos. Porque assim tem alguns conteúdinhos assim que se os pais quiserem levar, assim, se tiver autorização dos pais, tudo bem,
Porque tem criança que se assusta, mas tem criança também que não se assusta. Tipo, eu conheço crianças que com 6 anos leem e amam essa história. Então, vai da conversa com os pais das crianças menores de 13, 14 anos, mas os meninos a partir de 14 anos já conseguem ler de boa. É uma história muito, muito legal. E o outro livro é esse daqui, O Iluminado, do Stephen King. Esse daqui é da Suma, né, da editora Suma. E O Iluminado é também um filme aí, né, se transformou em filme, um filme muito, muito espetacular. Esse daqui, assim como Coraline, o filme é tão bom quanto, então vai ter muitos elementos diferentes também. Então é como se você estivesse lendo uma nova história. E, gente, que livro maravilhoso. Ele é grossinho, ó. Ele tem, deixa eu falar aqui quantas páginas ele tem, porque eu adoro saber a quantidade de páginas, acho que tem alguém que tem essa mesma vontade. Então ele tem 520 páginas, mais ou menos, e ele é um livro que tem muito suspense. Ele vai falar sobre o Torrance, né, o Jack Torrance, que é escritor, mas que é um escritor que está em decadência, ele não consegue escrever mais nada. Então, junto com a mulher e com o filho, ele vai até um hotel para ser vigia desse hotel, né? Para tomar de conta desse hotel enquanto ele está em período de férias, né? As pessoas tá no inverno pesado, ninguém viaja para ele, então ele fica numa zona isolada que não tem acesso, não tem nada por perto. E lá começa a acontecer algumas coisas. E eu vou te falar que tem muita gente que lê e fica um pouco perturbadinho com essa história, porque são muitas aparições, são muitos detalhes, são muitas coisas assim que vai mudando no Jack, vai mudando no filho dele. Então, enfim, é uma historinha que dá assim um medinho. E aí vai mostrar como a mãe lida com o marido, com que vai mudando de personalidade, vai ficando mais agressivo com o passar do tempo, e ela não tem para quem recorrer porque só tem eles três ali e é tudo longe. E tem também a questão do filho, que o filho também, ela sabe que tem alguma coisa com ele, alguma coisa diferente, porque ele já tinha algumas questões antes, ele tem inclusive alguns problemas de saúde, e aí isso tudo vai ficando mais forte com o passar do tempo nesse hotel. Então eles têm que passar, parece, se eu não me engano, uns 6 meses nesse hotel, 3 meses ou 6 meses, o tempo que dura essa neve toda, e eles não conseguem sair, eles têm que viver dentro desse hotel, e aparecem coisas, e é todo enfim, dá um certo medinho, sim. E eu sugiro que para quem ainda não viu o filme, veja o filme, é o mesmo nome, O Iluminado, e também leia o livro, porque, gente, vale muito a pena. E assim, tem muitas coisas diferentes, muitas. Então, tanto faz a ordem se você assistir o filme primeiro ou aqui primeiro, você vai encontrar elementos novos na história e a história vai continuar maravilhosa do mesmo jeito. Eu indico também. E esse eu já acho também que tem que ficar ali a partir dos 16 anos, porque ele tem também ele tem muito xingamento, ele tem algumas coisas assim que talvez não fosse interessante para crianças menores de 16. E minha outra dica é o Bird Box, né, A Caixa de Pássaros, que é aquele filme da Netflix que fez tanto sucesso. E essa edição aqui é uma edição de luxo da Amazon, que eu particularmente acho belíssima. Ele tem esse efeito aqui meio prateado. E deixa eu mostrar assim, ó. Eu acho essa edição belíssima, belíssima, belíssima. E é do Josh Malerman. E olha só, ele tem aqui a folha de guarda e tem algumas ilustrações no início de cada capítulo. Deixa eu mostrar um aqui, que é para vocês verem as ilustrações no início do texto. E aqui vai contar a história da Marjorie, tá aqui. Vai contar a história da Marjorie, que ela vive no mundo atual, digamos assim, no mundo que a gente vive hoje em dia. E ela tá grávida, e ela é mãe solteira, né, mãe solo. E tem só a irmã ali perto dela, né? E eles estão indo, enfim, de uma hora para outra as coisas começam a mudar, porque as pessoas começam a se matar do nada, começam a matar também outras pessoas, então o mundo tá um caos. E eles não sabem, né? Ela assiste na televisão e ela vê pessoas falando, ela mesmo vê na rua e ela não sabe o que tá acontecendo, assim.
porque do nada a pessoa se joga na frente do carro, do nada as pessoas estão se matando, estão matando, e você não sabe o que está acontecendo. De repente aquelas pessoas param no meio da rua e é como se uma névoa branca tivesse entrado assim na frente delas, e elas fazem, né, e elas morrem, ou então, se são loucas, acabam ficando ali em um estado de querer matar as pessoas, enfim. É toda uma história. E de repente eles descobrem que apenas vendando os olhos para não ver essa criatura a forma que eles vão conseguir sobreviver. Só que assim, mas sobreviver onde? Sobreviver com o quê? Tá no mundo apocalíptico no qual tá todo mundo se matando ou matando alguém na rua, então como que ela vai viver em meio a isso tudo? E ainda por cima grávida, sabe? E aí, enfim, eu tô tentando procurar palavras para explicar esse livro sem dar spoiler, porque ele é muito, muito bom. E basicamente a história vai ser essa, no qual eles vão, ela e mais um grupo, porque ela vai encontrar outras pessoas que assim como ela descobriram que o melhor é deixar os olhos atados ou ficar em um local fechado onde não tenha como ter a luz de fora, né? Porque aí a partir do momento que eles estivessem andando em casa, se tivesse alguma janela aberta, eles poderiam ver essa coisa que ninguém sabe se é uma coisa, é um sentimento que entra de repente em você, não se sabe, e aí você fica perturbada, enfim. E aí tem todo um percurso dela até ela conseguir encontrar uma forma de sobreviver nisso. E, gente, a história é muito, muito, muito boa. E aqui é mais uma dessas opções no qual o filme também é muito bom, mas o livro é muito, muito melhor. Dá sim um medinho, dá sim um suspensezinho. E por ter algumas palavras de baixo calão, algumas coisas assim, algumas ceninhas mais ou menos, é também interessante que se for para indicar para uma idade que seja a partir de 16 anos. E também vai estar aqui na descrição do vídeo essa indicação, tá? E esse daqui, que é uma coleçãozinha que eu tô... Gente, maravilhosa. É uma coleção, são 3 livros. Aqui a gente tem o Lovecraft, né, o autor. A gente tem aqui o Conan Doyle, sim, o mesmo autor de Sherlock Holmes. E temos o Edgar Allan Poe, todos aqui nessa coleçãozinha. E eu não sei qual é o nome da editora, peraí. Novo Século. Pronto. E aí é um livro que vem, olha só. Aqui tem o box, muito bonitinho. E aí vem os 3 livros com contos desses autores. E, gente, é maravilhoso. Os contos são perfeitos, assim, para você ter o primeiro contato. Eu comprei essa coleção porque ela é sempre um preço muito barato mesmo. E aí você tem acesso a essas 3 obras que tem os melhores contos. Então você tem aquele primeiro acesso a contato com esses escritores, e a partir daí você pode se aprofundar nas obras deles, né? Ver se gosta ou não, ou fica por aqui mesmo, mas de qualquer forma vai valer a pena. E temos aqui o Lovecraft, e ainda vem esses encartes aqui. Esse encarte aqui, que vem com algumas informações acerca desse livro, que eu acho muito, muito legal, que vem assim explicando alguns desses contos. E nós temos também esse pôster que vem junto com o livro. E isso tudo, gente, juntinho, muito, muito barato. Eu realmente achei assim incrível essa compra. E outro livro que eu quero também indicar para ler esse Halloween é o It, a Coisa. Esse aqui é a jacket dele, que foi do filme. Então é assim, a capa original também é da Suma, né, da biblioteca do Stephen King, que é a coleção. E esse livrinho tem nada mais, nada menos do que 1008 páginas. Eu nunca vou esquecer essa quantidade, porque foi o livro assim que eu mais demorei para ler. Eu passei 3 meses para ler ele, porque eu lia ele, acho que foi 3 ou foi 4 meses, porque eu lia ele, eu deixei ele do lado da minha cama, e aí todo dia antes de dormir eu lia ali 30, 50 páginas, 100 páginas, dependendo do dia que eu ia me deitar mais cedo, e assim eu consegui ler ele nesses 3, 4 meses. E eu saí marcando aqui as mortes,
marcando aqui a participação de bibliotecas, porque livro bom dos Estados Unidos tem biblioteca, enfim, eu fiz algumas marcações. E vai contar aqui a história de uns meninos, né, que vivem na cidade de Derry. E essa cidade, ela é um pouco estranhinha, e ela é ladeada por rios que de vez em quando alaga. E acontece algumas coisas, dentre elas as pessoas conseguem ver algumas aparições assim, e geralmente estão ligadas a algo que elas têm muito medo. Então é um thriller psicológico, sabe? É quando a coisa que mais você tem medo vai ser a coisa que vai transformar o que você vai ver, né, nessa aparição. E tem algumas cenas assim, Deus, sabe? Ele é muito... Primeiro assim, que o It, ele é tão grossinho assim porque o autor, o Stephen King, ele é muito descritivo, ele descreve cada coisa assim que você sente o cheiro, você se vê no lugar, é algo incrível, assim, vale super a pena ler mesmo. Mas ele também, enfim, deixa eu continuar aqui a história. Então tem esses meninos em Derry que começam a ver também algumas aparições, alguns amigos, né, alguns colegas de escola acabaram falecendo, né, acabaram sumindo, e eles não sabem o que foi que aconteceu com esse povo. E aí eles começam a aparecer algumas coisas aí pra eles, e eles começam a ver, até mesmo porque um irmão deles, né, um dos irmãos desses meninos que estão aí, né, um irmão, vou tentar diminuir a história, o irmão caçula de um desses meninos que fazem parte desse grupo dos otários acabou sumindo, né? Acabou falecendo. E as pessoas não encontraram nenhum corpo, como todas as outras pessoas que somem nesse local. E essas pessoas somem de 27 em 27 anos. E aí essas coisas vão acontecendo e ninguém na cidade comenta nada, como se aquilo eles estivessem já acostumados, e só o fato deles falarem trouxessem a coisa de volta. Então eles não falam sobre essa coisa. E eles chamam de a coisa porque eles não conseguem nomear, porque cada pessoa que vê uma coisa diferente. E aí vai mostrar de como esses amigos, esses meninos, porque são meninos, são crianças mesmo, como eles vão lidar e como eles vão conseguir vencer ou não a coisa. Então, gente, vale sim a pena, vale muito a pena. E ele, por ter muito conteúdo chulo e ter um final, enfim, ele não é interessante que seja lido por menores de 16 anos. E a minha última dica, fica esse livro aqui, Os Contos de Fadas em suas versões originais, nessa edição de luxo, né, edição de colecionador da editora Wish, que tem os contos, tem 38 contos, né, 38 contos de fadas, e são esses contos que a gente conhece, o Aladim, Bela e a Fera, Pequena Sereia, em suas versões originais. Sabe aquelas versões que diz que, por exemplo, a Pequena Sereia não vou contar aqui, é spoiler, depois eu vou fazer um vídeo só para contar algumas histórias daqui, porque eu realmente achei muito legal. E eu acho que é um investimento, porque não é um livro barato, mas vale muito a pena, é um livro muito bonito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E ele vai nos apresentar aqui os contos originais, então vai ter muita coisa diferente, assim, sabe? Vai ter coisas que você achava que, não, aquela versão da Disney que eu assisti é a versão mais completa que tem, e nada disso, a versão original tá aqui, e é muito perturbadora. E é por isso que esse livro está sendo aqui indicado para ser feita nessa leitura de Halloween. Porque, gente, sabe, a Pequena Sereia, por exemplo, sofreu feito uma condenada. E lá no filme da Disney que a gente vê e nos livrinhos que a gente lê, ela viveu feliz para sempre, sabe? E tudo é mentira, sabe? Foi aquelas histórias que foram picotadas o máximo que dava, tiraram toda a grandiosidade dessa história para poder chegar na gente só mesmo o raspo da taxa, sabe? Do tacho. E isso até nos lembra essa questão que tá tendo aí com a história do governo, né? Eu não lembro agora o projeto aí do governo, que tá colocando aí os livros que tem as versões, né, dos contos de fadas, que já não bastavam tanto que eles foram cortados, né? Quanto eles foram lapidados para chegar ao ouvido das crianças.
eles também fizeram mais lapidações ainda para que cheguem ainda mesmo só assim a história que não vai encantar, a história que não vai instigar, então é complicado. Enfim, já nesse livro aqui tem a versão original completa, sabe? De como realmente as pessoas contavam naquela época e de como aí a gente nota e como as pessoas cortaram e cortaram muito, sabe? Encurtaram e cortaram muito a história para que chegassem as crianças. E o pior de tudo é que essas versões originais, elas são muito, muito boas e assim mesmo não conseguiram chegar na gente, justamente porque houve tanta censura dessas obras que somente hoje em dia, sabe, é que a gente pode ter acesso a uma obra tão completa como essa pra gente ver, porque as histórias são muito boas, não é porque são contos de fadas que a gente leu desde pequena, não, mas se você que não teve contato com nenhum conto de fadas, você pegar esse livro, você vai se encantar da mesma forma, porque é muito, muito bem escrito. Então, eu acho sim que vale muito, muito a pena a aquisição. E mais uma vez, lembrando que vai estar aqui na descrição do vídeo todos esses livros, todos os links para você adquirir esses livros e valem super a pena, eu garanto. Esse daqui dos contos de fadas também, a leitura só para maior de 16 anos, porque ele vai ter muita... Eu acho que a partir de 14, eu não vou nem dizer 16. Eu acho que a partir de 14 tá bom, porque a linguagem, apesar de falar um pouco de agressividades, eles não falam de algumas, não tem alguns trechos assim tão abomináveis assim. Então eu acho que a partir de 14, 15 anos tá bacana. Então, gente, essas foram as dicas. Vai estar aqui na descrição os links para aquisição e comprando através desses links você ajuda o nosso projeto Dica de Bibliotecária. E esse vídeo já tá longo demais, peço desculpa. Então, beijão e até o próximo vídeo.